O primeiro é com relação ao tempo. O tempo estabelecido para o ser humano é o tempo que nós vivemos na Terra, contado pelos dias que hoje são de 24 horas e que são, né, meses e tal, formando 12 meses e anos e tal. Esse tempo, ele foi estabelecido no quarto dia da criação, quando Deus criou, lá no quarto dia, no versículo 16, 17, ele criou o sol, ele criou a lua, colocou os dois como sendo governantes desses dois, né, o dia e a noite, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então, naquele momento, no quarto dia da criação, Deus estava estabelecendo o tempo humano que nós, em teologia, chamamos de tempo cronos, de onde vem cronologia, de onde vem cronômetro, né? Enfim. Então, é o contexto do cronos que nos organiza. Temos um cronos que nos determina que quando esse ponteirinho roda e dá uma volta, ele está marcando um segundo, que vai levar o outro também a marcar um minuto, e vai. Então, todos esses contextos, se você perceber, é tudo dentro de um sistema de 6, porque é o número do homem, então são 60 minutos, né? Que vai fazer com que são 60 segundos que vão fazer um minuto, por sua vez 60 minutos, então número 6, e um dia vai ter 12 e 12, ou seja, né, esse contexto todo de múltiplos de 6, então um dia tem 24, que são 4 vezes o número 6. 4 na Bíblia é muito importante quando a gente estiver estudando aquele ser glorioso com 4 rostos lá da profecia de Ezequiel. Nós vamos ler aqui, porque eu vou precisar falar dos 4 seres viventes que estão no céu e que vão estar coordenando todo o contexto do que nós vamos ler aqui em Apocalipse. Então, quando Deus criou esse tempo que nós vivemos, esse tempo que determina, né, a criação, antes, por exemplo, eram tempos contados através da lua, então o calendário era lunar. Depois de Júlio César passou a ser solar, e aí foram se compondo outros meses e tal, até que chegou o que nós temos hoje. E Gregório o Grande, depois de 600 e pouco, no início ali do século VII, ele estabeleceu uma nova contagem e nós temos hoje o calendário chamado gregoriano, por causa de Gregório o grande papa lá de Roma. Então, o que acontece? Esse tempo, ele nada tem a ver com o tempo de Deus. Que tempo é o tempo de Deus? Então, quando você vê lá, e foi-se à tarde e amanhã do primeiro dia, o sol não tinha sido feito. Não existia sol. E era um dia que começava de tarde, terminava de manhã, sem a noite. Eu já falei isso em lives anteriores, se você pode procurar lá para você se encaixar. Então, como é que Deus trabalha com o tempo? O tempo de Deus nada tem a ver com o nosso tempo. Porque o tempo de Deus é um tempo indeterminado, ilimitado. Ele não está estabelecido dentro do contexto cronos que o ser humano está. Por isso que nós passamos, nós vamos nascendo, crescendo, multiplicando, ficando velho, morrendo, e outros vão nascendo, mas a vida vai continuando e Deus vai continuando. Por isso que o autor aos Hebreus, ele diz que Jesus Cristo era, é e será eternamente, porque ele também não conta tempo. E no céu, o tempo também será contado de forma diferente. Então, nós não temos como saber a questão do tempo no céu. A gente faz uma ideia do contexto humano. Então, quando a gente diz são 70 semanas de Daniel, cada semana corresponde a uma semana de anos, então são 7 anos. E quando a gente fala, então, que a 70ª semana, a semana de número 70, ainda não aconteceu, então subentende-se que esta semana, que é a última semana, a 70ª semana, será uma semana de anos, e nós entendemos 7 anos. Mas isso também não é uma coisa exata, porque os anos na época de Daniel eram anos diferentes dos nossos, os dias lá eram diferentes. Então, a gente não pode fechar essas coisas, porque é uma precipitação.
dizer que não, daqui a 10 dias vai acontecer isso. Eu vejo muita gente dizendo isso, fazendo contagem de calendário, não, porque agora vai acontecer no dia não sei que lá de maio, 14 de maio, Israel vai fazer não sei quantos anos, e vai acontecer isso, uma geração. Cuidado com essas pessoas que ficam falando em geração, porque geração é o período fértil de uma mulher. Enquanto a mulher tem condição de gerar, ela tem uma geração. Então, por exemplo, a minha primeira geração são minhas filhas. 2 filhas. Quanto tempo elas vão conseguir gerar até que comece a contar a segunda geração? Já estamos na segunda geração do Bernardo, mas ele ainda não está gerando ninguém. Ele ainda não tem condição de contar a partir dele uma nova geração. Então, o que é geração na Bíblia é no sentido daquele período em que a mulher começa a dar à luz. Algumas, né, hoje em dia, até com 13 anos já tem menina dando à luz, mas no contexto bíblico não era bem assim. Então, esse período de geração, ele vai do momento em que a menina tem a sua primeira menstruação, que ela tem que começar a ovular normalmente, até a chamada menopausa, quando ela para de ovular, certo? Então, conta-se esse tempo que varia de acordo com as mulheres, de acordo com a situação da alimentação, de acordo com a nação onde ela vive, com o sistema cultural onde ela vive, onde ela se apresenta. Então, é muito problemático esse negócio da gente dizer uma geração tem 40 anos, uma geração tem 50, uma geração tem gente falando aí um monte de coisa a respeito do dia 14 de maio que vai acontecer agora, porque não sei o quê. Eu tenho medo dessas profecias porque elas acabam causando pânico, mas não esclarecem absolutamente nada para ninguém. O conhecimento bíblico, ele traz esperança, ele não traz medo. Se você, ao estudar a Bíblia, fica com medo, alguma coisa está errada. Ou está errado em quem está explicando, e aí eu tenho que explicar tudo de novo porque eu estou errado, ou está errado porque você não está entendendo. Agora, se você não é salvo, aí o ensino bíblico tem que provocar pânico mesmo, porque você está vendo que está indo para o inferno e não quer aceitar a salvação. Aí é um problema seu, da sua teimosia com você mesmo lá. Então, o estudo da palavra, ele traz luz, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz compreensão. Então, a gente sabe que tudo que está acontecendo está previsto na Bíblia para acontecer e é o plano de Deus se cumprindo. E nós, como servos de Deus, trabalhamos para que esse plano de Deus atinja o máximo de pessoas possível. Porque quando ele estabeleceu que o filho dele ia morrer naquela cruz, foi para salvar todos aqueles que crescem. E a nossa função é levar a mensagem de salvação a todos aqueles que creem. Agora, ignorar os contextos apocalípticos, dizer que Apocalipse, por exemplo, é um livro que não merece muita confiança, é uma ignorância muito grande. É não querer se dar ao contexto do estudo a fim de entender coisas tão simples, tão fáceis de serem entendidas, porque basta que você entenda com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você vê o primeiro selo foi aberto, o segundo selo foi aberto. Quanto tempo de um selo para o outro? Ninguém sabe. Eu não tenho como. E como é que as pessoas geralmente analisam, e eu vejo as pessoas fazendo isso, e muitas vezes eu estou sentado no púlpito, quando os palestrantes estão dando as suas palestras, mas o meu tema não aborda aquilo ali, eu não posso me meter na palestra dos outros, e também não posso me levantar na hora e dizer, meu filho, você me perdoa, eu não estou concordando, ou meu senhor, me te perdoe aí, eu sei que o senhor está cheio de sabedoria e tal, me perdoe, mas não é bem assim que eu entendo. Por quê? Se você pegar 7 anos da grande tribulação, tá? Porque não está estabelecido 7 anos, estabelecendo 7. A palavra nem semana aparece lá no original, o que aparece no original é 77. 77 de quê? Aí todo mundo entendeu que seria semana, 70 semanas. 70 vezes 7, como o próprio Jesus falou. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Quando Jesus disse isso, 70 vezes 7, ele estava se referindo à profecia que daria o perdão a Israel, 70 vezes 7, 70 semanas. Tá certo, queridos?
Então, a semana que está para vir, que nós chamamos de grande tribulação, de 70ª semana, tudo indica que ela vai durar nesse período, 7 anos. Agora, não quer dizer que seja 6 anos, 999, não sei o que, ou 32 dias, ou 31 dias. Isso aí é uma coisa que não dá para a gente perceber, porque o calendário de quando a profecia foi escrita não é o mesmo calendário de hoje. Então, é uma tolice querer ficar fixando data e fazendo adivinhação, porque, infelizmente, essas adivinhações só vão levar você ao fanatismo, certo? Então, cuidado. Outra coisa também é tentar adivinhar quem é o anticristo. Eu não tenho a mínima necessidade de saber quem é o anticristo. Eu não me preocupo. Mas estão dizendo que o anticristo é o Macron, que é o presidente lá da França. Eu digo, que bom, parabéns. Se você sabe que é ele, então se prepara para encontrar com Jesus. Porque eu não tenho nenhum tipo de compromisso para adivinhar quem é o anticristo, nem se é o Macron, se é o Trump, se quem é o Bolsonaro. De repente é o Lula, quem sabe? Ninguém pode saber, né? Mas o anticristo será um ser humano que vai ser usado. Então é importante a gente entender esse contexto de tempo, para a gente analisar que esses selos que são abertos, eles não serão abertos. No contexto de Deus, eles já foram, porque João viu eles se abrindo. Então, veja, João sai do contexto humano e vai para um outro contexto, um contexto espiritual, onde o tempo não é contado no sistema terrestre. João viu os selos sendo abertos. Então, no plano de Deus, esses selos já foram abertos. Os selos já foram abertos, mas não foram estabelecidos para se cumprir. Então, no nosso tempo, o selo não foi aberto. Mas no tempo de Deus, o selo já foi aberto, o juízo já aconteceu. Por quê? Porque Deus é presciente, ele sabe tudo antecipadamente. Então, não dá para a gente entender esses contextos e ficar fazendo comparações. Quanto tempo leva do primeiro selo até o segundo? Pode ter levado 1 segundo, pode ter levado 1 hora, certo? Agora, um erro é você achar que o primeiro selo é no primeiro ano, depois o segundo selo no segundo ano, terceiro selo no terceiro ano, e aí você vai ter 7 anos só de selo. E onde é que você vai enfiar as trombetas? Porque são 7 também. Vai arranjar mais 7 anos, e depois das taças, que também são 7. Você vai arranjar mais 7 anos para as taças, aí você vai ter 3 vezes 7, 21 anos de grande tribulação, é uma semana de anos, né? Ou uma semana de acordo com o que diz Daniel. Então, no fundo, aqui, não tem como você fazer esse tipo de julgamento no contexto de tempo, botando os selos sendo abertos, depois não. Todos vão ser abertos, porque perceba que o 7º selo deflagra as 7 trombetas, a última trombeta deflagra as taças. Então, está tudo em acordo. Então, o que nós erramos? Quando a gente tenta ler as taças, tenta ler, os selos, e depois tenta compreender as trombetas. No contexto dos tempos, dos acontecimentos, você tem que comparar o que diz a primeira trombeta, o que diz a primeira taça e o que diz o primeiro selo. Então, se o primeiro selo é o que abre, né? Selo era como se as cartas fossem seladas na época, e tinha que arrancar o lacre da carta, eram feitos em papiros, aquilo formava aquele canudinho, e ali colocava uma espécie de cera, e colocava o símbolo, o brasão da pessoa que escreveu. Então, era necessário romper aquela cera para abrir o texto, abrir aquele papel, aquele pergaminho ou aquele papiro, certo? Então, o primeiro selo é exatamente o que está no capítulo 6, versículo 1 em diante, que nós vamos ler agora. Como eu disse a vocês, eu não estou com pressa da gente ler isso correndo, porque eu preciso que você entenda isso com muito carinho, certo? Então veja, o primeiro selo é a vinda do anticristo, é a posse do anticristo. Então por que a igreja não pode estar aqui? Porque o capítulo 5 termina com a igreja no céu. No capítulo 5 a igreja já está no céu. No capítulo 6, João olha para a terra e vê o que está acontecendo na terra. Então, é no mesmo momento que a igreja está no céu que o capítulo 6 começa a acontecer. E no desenrolar do capítulo 6 até o capítulo 19, versículo
11, você vai ver a terra se desenvolvendo com esses selos, essas trombetas e essas taças, toda a terra sendo mexida com essas trombetas, taças e selos, já eu vou explicar cada uma delas, e no céu, a igreja está lá, como eu falei ontem, nas bodas do Cordeiro, na festa, daquela mesa farta, maravilhosa que nós vamos ter, enfim, é uma bênção de Deus que nós vamos participar. Então o primeiro selo diz assim, capítulo 6, versículos 1 e 2, e vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, um dos 7, e ouviu-se um dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes eu vou explicar depois porque 4. 4 na Bíblia tem sempre a plenitude da terra, tá? São 4 evangelhos. Por que são 4 evangelhos? Porque a terra tem... alguns até achavam que ela era quadrada por causa dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Então, vem dos 4 cantos, ó vento e sopra sobre nós. Então 4 aí no sentido de plenitude da terra. Sempre que você encontrar no chifre nos chifres do altar do sacrifício, eram 4, sempre um apontando para o sol, para o norte, para o leste e tal e tal. Então, abriu-se esse primeiro selo, que é exatamente a característica do anticristo. E quem vai coordenar? Note essa figura aqui interessante, que é chamada dos 4 seres viventes. Se você for estudar direitinho, depois eu vou ler com calma, um tem a forma de boi, o outro tem a forma de homem, o outro tem a forma de águia e o outro tem a forma de boi, né? Boi, águia, leão e homem. São 4 seres viventes que apontam para os 4 evangelhos. Depois a gente vai explicar isso com pormenores, tá? Então, vejam que tudo que acontece em relação à terra, estes 4 animais estão determinando, esses 4 seres viventes estão determinando. E eu vou explicar por que eles é que dizem, sim, pode ser, pode fazer, pode mandar, pode abrir o selo, pode tocar trombeta. Eles é que vão coordenar toda essa coisa que vai acontecer sobre a terra. Por quê? Porque eles são responsáveis, eles são as testemunhas que vão dizer, esses aí, sim, pode fazer, realmente pode acontecer. Eu vou explicar isso com calma depois, que a gente vai precisar de uma live só para explicar esses 4 seres aí, tá certo? Então, ele diz, vem, como uma voz de trovão, e olhei, eis que um cavalo branco. Então veja que João não vê o cavalo branco vindo das nuvens, como é o caso lá do capítulo 19, versículo 11, quando vem do céu. Então aquele cavalo branco lá do capítulo 19, aquele é Jesus, que vem do céu. Esse aqui não vem do céu, esse aqui é visto por João na terra, certo? E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. Arco aí é o símbolo da aliança, do concerto, do pacto, certo? Então não tem muito a ver com arco e flecha, não. Cuidado com essa questão aí nos contextos das palavras usadas, tanto lá no contexto hebraico, como esse aqui no contexto grego. Assim como você vê no céu o arco-íris, aquele arco que você vê é um símbolo de aliança importante, certo? Então veja, ele tinha um arco, ou seja, ele tinha um pacto, ele tinha uma aliança. Foi dado a ele todo um poder para ele governar. E também foi lhe dada, veja que a coroa não era dele, ele não tinha essa coroa naturalmente, ele não herdou essa coroa por nenhum monarca. Foi dada a ele uma coroa para ele sair, para governar o mundo. E o texto diz, vencendo para vencer. Ele saiu vencedor, ele vai derrotar muita coisa, ele vai fazer muita coisa, ele vai resolver problemas dos mais variados, e a gente já estudou esse personagem quando a gente leu o Apocalipse capítulo 13, a gente já viu quem são esses personagens importantes, sobre a besta que vem do mar e a besta que veio da terra. Então a gente já falou sobre esse indivíduo aí, né? E ele é que vai ser o primeiro. Então, vejam, ele pode até já estar sendo preparado por aí, pode ser até que ele já tenha hoje poder em algum lugar. Alguém acha que é o Macron, o outro acha, hoje mesmo uma moça falou para mim que é o comandante lá supremo da China. Pode ser, qual o problema? Não sei, eu não me arrisco a dar palpite para dizer quem é, porque na época
que Hitler comandou a Alemanha, todo mundo achava que o Hitler seria o anticristo. E o Hitler morreu, acabou tudo, Israel voltou a viver e se transformou em nação e as profecias não se cumpriram. Agora é interessante que você leia, junto com esse primeiro selo, a primeira trombeta. Porque é o que eu falei, você não tem que ficar dando sequência no contexto de um tempo depois de um tempo, porque as coisas no céu estão acontecendo. E as trombetas, elas são deflagradas com o último selo. Então, você tem que acompanhar os movimentos, as coisas, os acontecimentos, certo? Porque olha o que vai dizer no capítulo 8, versículo 7, a respeito da primeira trombeta. Olha só. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue. Presta atenção. Então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturada com sangue. O que esse sangue tem a ver? Será que é o sangue comum das pessoas? Será que este fogo, né? Em outros textos nós vamos falar da questão da terra sendo queimada. Então, veja, tem sangue, tem fogo, tem coisa sendo queimada e tem fumaça subindo. Tá entendendo isso aqui? Hã? Como é que você, por exemplo, poderia dizer para mim, como João, lá na ilha de Patmos, sem o conhecimento tecnológico, científico que nós temos hoje, se ele estivesse vendo, por exemplo, o Krakatoa explodindo? Como é que ele descreveria o abalo sísmico? Porque o estrondo que houve com relação ao Krakatoa é superior a não sei quantas bombas iguais àquela que destruiu Hiroshima e Nagasaki, certo? Então veja o estrondo e veja aquela larva correndo vermelha como sangue e ao mesmo tempo subindo a fumaça, né? Ultrapassando a atmosfera, e esse vapor todo que foi gerado, essa fuligem que foi para a atmosfera, ela vai se espalhar e vai cair em forma de chuva e vai contaminar todo o ar, todo o ambiente de nações e mais nações, porque o vento vai levar. Então, como João poderia estar se referindo a um acontecimento como esse? Imagine, por exemplo, João vendo um helicóptero. Pensa, um pescador que não tinha a menor ideia do que seria um helicóptero. Ele ia ver o quê? Um gafanhoto cujas asas não poderiam ser vistas e que tinha um zumbido estranho, como de muitas ondas e muitas águas explodindo. E se fosse um helicóptero de guerra, por exemplo, ele ia dizer o quê? Que o gafanhoto cuspia fogo, que da sua boca saía chamas de fogo. Como ele ia descrever uma arma, uma bomba atômica? Quando ele diz, e vi descer do céu uma estrela que chocou-se na terra e fez uma cavidade, e a fumaça fazia secar os olhos, fazia secar a pele, destruía a pessoa. Será que ele não pode estar descrevendo aí a radiação de uma bomba nuclear? Ele era um pescador, para ele vem do céu, é luminoso, para ele é uma estrela. Mas cabe a nós agora interpretarmos esses textos à luz do conhecimento que nós temos hoje. Porque esse texto foi selado, esse texto foi escrito e foi selado porque aquele povo daquela época não tinha a capacidade de interpretar textos com tanta profundidade. Mas veja, essa primeira trombeta, ela vai ser tocada e o que vai acontecer? Uma mistura de sangue, de fogo lançado sobre a terra, e aqui diz que a terça parte da terra acaba sendo queimada, a terça parte das árvores, de toda a erva verde. Eu não sei se vocês sabem, no lugar onde foi uma usina nuclear, lá oh meu Deus, qual é o nome do lugar que deu aquele vazamento lá da usina nuclear e os russos tiveram que fechar tudo? Não me lembro. Está havendo agora um fogo queimando as montanhas de quilômetros e quilômetros, e está fora de controle. O fogo simplesmente está queimando. Montanhas e montanhas estão sendo queimadas. Há algum tempo já vimos isso acontecer nos Estados Unidos e em outros lugares. O próprio
Brasil às vezes tem essa questão de queimadas e tal. Então, como esse homem poderia ver como sendo um pescador de pouca cultura, de pouco conhecimento, há 2000 anos atrás, ele descrever essas queimadas, esse fogo lastrando para todo lado, como é o caso que estamos vendo hoje acontecer em muitos lugares. Chernobyl, né? A usina de Chernobyl, acabei de lembrar. Então, hoje está sendo destruída a cidade toda, que estava vazia, já evacuada por causa da radiação, está tudo sendo queimado, destruído. Por quê? Porque esse fogo está incontrolável, completamente incontrolável. E as pessoas vão vendo essas coisas de forma destacada, de forma uma coisa aqui, outra ali, não vão unindo, não vão percebendo que tudo faz parte de um grande pacote de coisas acontecendo ao mesmo tempo, certo? É importante a gente ver essas coisas acontecendo. Agora, quando você pula para a primeira taça, olha o que vai acontecer no capítulo 16, versículo 2. Então, agora eu li o primeiro selo, li a primeira trombeta e agora eu vou ler a primeira taça. Note que eu não estou dizendo que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, mas você está olhando para o mundo, você está olhando para as páginas dos jornais, você está entendendo o que está acontecendo no planeta, você não é um alienado. Então, veja o que está acontecendo. Agora, nós vamos ler capítulo 16, versículo 2, que diz assim, ó. Então, foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu umas chagas ruins e malignas nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então note que para essa taça acontecer, o anticristo já tem que estar reinando, já tem que estar sendo adorado. Então uma coisa vai ser desencadeando, vai desencadeando a outra. Por isso que eu digo que antes do anticristo, nós ainda estamos sofrendo apenas os sinais. Nós estamos vendo as coisas já se acumulando, as coisas já irem se moldando, mas os acontecimentos mesmo só quando o anticristo tomar conta. Mas veja, as queimadas já estão começando, as questões dos vírus, das chagas malignas, das pragas acontecendo nas pessoas, né? Lógico que João não era um cientista para falar em bactéria, em vírus. Para ele era uma chaga ruim, maligna, que atormentava as pessoas, e esse era um grande sinal que ele está vendo acontecer. O que ele está vendo, ele está escrevendo nas palavras dele. João, um pescador, amém? Ele não era um astrônomo, não era um cientista, não era um indivíduo completamente capaz de toda a tecnologia que nós temos hoje. Amém, queridos? Então, percebam que eu estou sugerindo a vocês uma coisa que vai ser cautelosa e longa, porque não há como a gente ler primeiro os selos para depois botar as trombetas atrás. O último selo é deflagrado e as trombetas já começam. Então é lógico que os selos vão sendo abertos. Quando ele abre o último selo, já começam as trombetas. Quando a última trombeta toca, já vem as taças. Então, que tempo isso vai acontecer? Tudo no período da grande tribulação. Agora é importante que você compare esses textos. Porque veja, por exemplo, aqui que coisa interessante. No capítulo 6, verso 3, o segundo selo, verso 3 e 4, o segundo selo vai ser aberto. Então veja, agora nós estamos falando de selo. O primeiro selo já foi, que é a vinda do anticristo. O segundo selo agora vai ser aberto. Então, quando ele abriu o segundo selo, versículo 3, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Veja que é o ser vivente que estabelece, é o ser vivente, são esses 4 seres viventes que mandam, que comandam. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Vermelho para você é o quê? Vermelho tem a ver com fúria, vermelho tem a ver com guerra, vermelho tem a ver com implantação de submissão, em vermelho tem a ver com autoridade de sangue sobre as pessoas. Então, por isso que muitas bandeiras são vermelhas, que tem a ver com aqueles que lutam para impor regras e retirar das pessoas os seus direitos, retirar das pessoas a sua condição de dizer sim ou não, de adorar os seus deuses, de cumprir as suas religiões, de receber os seus salários, de viver a sua vida digna com aquilo que ele plantou para poder colher, certo? Então, esse cavalo vermelho
vermelho, ele diz respeito ao quê? Vocês estão vendo acontecer, eu não preciso falar muito a respeito disso, porque isso aqui já não é mais mistério. Vocês estão vendo a terra se transformando aos poucos, numa grande evolução da cor vermelha. E fica aqui o meu voto de agonia, de desprezo ao que foi feito com a figura lá do Cristo Redentor, que nada tem a ver com a nossa religião, com a nossa fé, mas colocaram lá uma bandeira vermelha com foice e tal, no Cristo Redentor. Isso não tem nada a ver com a democracia que o Brasil defende. Com a nossa bandeira é verde, a nossa bandeira é amarela, a nossa bandeira é azul, a nossa bandeira é branca. A nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca, nada tem a ver com o vermelho. Mas esse aqui é o Cavaleiro Vermelho, e o que estava montado sobre ele foi dado o poder de tirar toda a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Opa, espada é autoridade. Espada é a capacidade que eles têm de dominar para reinar, para governar, certo? Isso já está acontecendo. Não é coisa para o futuro, já está começando a acontecer, começando a se formar, começando. A única coisa que está precisando agora é cumprir, é o anticristo aparecer, porque todos os sinais, alguém me perguntou essa semana, qual o sinal que ainda não se cumpriu para Jesus arrebatar a igreja? Não tem mais nenhum sinal que precisa se cumprir para que Jesus arrebate a igreja, nenhum sinal. Todos os sinais que deveriam se cumprir para a volta de Jesus em glória já se cumpriram. Imagine para o arrebatamento que vai acontecer antes. Então, meu querido, nós já estamos vivendo os acréscimos do segundo tempo, nós já estamos vivendo a prorrogação, já estamos vivendo os liminares do rebombar do anticristo e do último segundo do ponteirinho lá da meia-noite, no caso nós que somos ocidentais, meia-noite é a contagem para um novo dia, um novo tempo, por isso que a meia-noite para a gente é que passa de um ano para o outro, né? Então vejam que isso tudo tem a ver com essa forma de controle. Isso é um selo, é o segundo selo. Agora veja a segunda trombeta. Será que tem alguma coisa que combine com isso aqui? Vamos ver então. Nesse momento, quando o anticristo já estiver começando a perseguir gente, quando ele começar já tem gente sendo perseguida, já tem igreja sendo fechada, já tem gente aí usando poder que não é constitucional para fazer a igreja fechar, já tem crente apanhando, já tem gente sendo presa por causa da sua liberdade, que está sendo tirada por esses ditadores que não têm essa autoridade constitucional, mas estão agindo e o pobre está sofrendo, o povo está sofrendo com essas coisas, infelizmente. Agora veja o que diz então essa trombeta, a segunda, que diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que uma grande montanha ardendo em fogo. Então o que ele está vendo aqui? Um meteoro, um asteroide, um cometa, alguma coisa que vem do céu, que está do tamanho de uma montanha. Gente, um troço desse vindo do espaço, olha a capacidade de energia atômica que essa coisa vai ter. Ela vindo do espaço, esse asteroide do tamanho de uma montanha, um menor do que esse destruiu todos os dinossauros. Agora veja um troço desse chocando-se com o mar. E olha o que vai acontecer, uma grande montanha sendo lançada no mar e ardendo em fogo, porque quando ela entra na atmosfera, a rotação da Terra faz com que se aqueça tudo e se transforme em fogo. E isso vai fazer com que a terça parte, olha o que ele está dizendo aqui, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ou seja, a radiação vai ser tão grande, a energia desses troços que vai bater, vai gerar uma tsunami gigantesca, vai criar um abalo completo no planeta, vai ser uma coisa terrível, assustadora e inimaginável, esse choque desse meteoro, certo?
e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios por causa das ondas gigantescas e das tsunamis que vierem. E aí o que vai acontecer? Essa mortandade vai continuar, essa radiação vai continuar matando, esse mar vai continuar sendo nocivo à vida, e aí vem a segunda taça do capítulo 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça onde? No mar. Olha como tem uma comparação. Perceba, não é uma invenção desse velho pastor, certo? Perceba a harmonia que há entre as taças, as trombetas, entre e os selos. Os selos primeiro, as trombetas depois e a taça por último. Veja aqui, agora é a terceira taça, a segunda taça. Então nós lemos a trombeta, agora vamos ler a taça, capítulo 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça aonde? No mar, que se tornou em sangue, como um morto, e morreu todos os seres viventes que estavam no mar. Imagine, meu irmão, se essa montanha cai com toda a radiação, com toda a capacidade de megatons que vai explodir, vai gerar um abalo sísmico total, uma coisa terrível, né? Vai mudar completamente a vida como nós conhecemos hoje. Então, e morrer praticamente a vida, porque vai ficar tudo radioativo. E os homens vão comer de quê? Porque é o mar que alimenta os seres humanos, é o mar que alimenta a vida, é o mar que faz com que a gente consiga, né, os alimentos que vêm do mar, que podem alimentar. Muitos vivem do peixe, muitos vivem das coisas que vêm do mar. E morrendo esses seres. Como é que essa vida vai acontecer nesse período? Como é que esses seres vão poder suportar uma terra sendo abalada desse momento, dessa coisa, o anticristo tomando poder, aquela questão do sistema vermelho matando e obrigando todo mundo a se curvar e obrigando que todo mundo se curve ao grande imperador vermelho, né? Com seu cavalo branco, ele é branco, mas tudo que ele faz é vermelho. E aí o que acontece? Esse povo todo que sobrevive, porque muitos vão morrer. A proporção de morte na grande tribulação é de 3/4. Você lê com calma e você vai ver que dos 8 bilhões de pessoas que nós temos, só vão entrar vivos no milênio 2 bilhões. Imagine em 7 anos, ou mais ou menos 7 anos, 6 bilhões de pessoas morrerem pelas pragas, pelas pestes, por estas mortandades, pela radiação, pelo abalo sísmico, pelo terremoto, pelo vulcão, pelas queimadas, pela larva corrente dos vulcões, porque vai tudo estrondar ao mesmo tempo. Vai ser uma catástrofe gigantesca, terrível. E como você acha que alguém vai sobreviver nessa terra, nessas condições? Mas todos vão ainda praguejar, todos ainda vão murmurar, todos vão achar que o anticristo é a solução. E eles vão tomar decisões das mais terríveis, vão culpar a igreja por causa desses acontecimentos, vão culpar, lembra que nós lemos lá, vão blasfemar contra Deus, vão blasfemar contra Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, vão blasfemar contra o tabernáculo que somos nós, a casa de Deus. Eles vão blasfemar e vão dizer que isso tudo está acontecendo no mundo por causa da maldição dos crentes, mas esses crentes então serão perseguidos, e aquele que professar o nome de Jesus será caçado e morto, porque não pode mais, porque eles é que causaram toda essa destruição e maldição. Vão botar a culpa nos crentes, e é lógico. Agora veja, meus irmãos, mas pastor, o senhor está fazendo o quê? Eu estou fazendo uma abordagem científica. Eu não estou me baseando em teorias, eu estou me baseando em estudos científicos completamente verídicos. Há o risco de asteroide se chocar contra a Terra? Sim, há esse. Em 2014, um asteroide passou entre a Terra e a Lua. Se esse asteroide mudasse a sua rota um pouquinho mais, ele se chocaria ou com a Lua ou com a Terra, o que seria uma catástrofe inimaginável. E agora ele já deu a sua volta e está voltando, e já está tudo indicando que ele vai passar de novo por volta de 2024 até 2026.
é a ciência que está dizendo isso. Quem está dizendo isso são os cientistas. Quem está dizendo que as placas tectônicas vão se abalar e formar terremotos dos mais gigantescos são os cientistas. Quem está dizendo que a Terra e o seu aquecimento vai formar vulcões que nunca aconteceram antes são os cientistas. Não sou eu, não é a teologia. Mas tudo isso estava sendo visto por esse pescador de 90 anos de idade que escreveu essas coisas para que nós lêssemos e ficássemos atentos. Então eu vou parar por aqui. Nós lemos o segundo selo, lemos a segunda trombeta e lemos a segunda taça. Veja quanta coisa ainda vai acontecer na grande tribulação. E eu vou te dizer uma coisa, com toda a sinceridade da minha alma. Pastor, será que isso aí realmente vai acontecer? Eu vou te responder. Eu não quero ficar aqui para confirmar, não. Eu não quero ficar para saber se isso vai acontecer mesmo ou não. Eu não. Eu não sei você. Você tem todo o direito de escolher. Você pode, você tem capacidade. Você não é um tolo. Você não é um débil mental. Você tem consciência dada por Deus para poder olhar para as coisas, olhar para os fatos, estudar a ciência e ver o que está predestinado para esse mundo que está sendo a cada dia consumido e destruído. Vejam que só esse tempo que o homem parou de mexer em algumas coisas já trouxe uma mudança na questão do clima, e tudo isso tem a ver com os últimos dias. Então nós vamos ficando por aqui, né? Porque nós precisamos terminar a nossa live de hoje, e eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui ligadinhos. Passem essa mensagem à frente, marquem os seus amigos, seus colegas, porque amanhã eu vou ler o terceiro selo e vamos ver o que mais reserva a palavra de Deus para os nossos dias daqui para frente. Mas o que eu estou querendo é que você entenda que o estudo dessas coisas não é para você ficar apavorado, com medo, não é para você se esconder mais na cama, não. Porque eu fiz questão de ensinar primeiro que o arrebatamento da igreja vai nos livrar de todo esse caos, de toda essa coisa que vai acontecer, dessa mudança, dessa nova era geológica que vai mudar a Terra. Alguns cientistas até acham que o Polo Norte vai se transformar no Polo Sul, o Polo Sul vai passar para o Polo Norte. Cientista que diz isso. Eu não sou cientista, eu sou teólogo, né? Eu sou historiador, eu entendo de arqueologia, mas não entendo de futuro, essas coisas, certo? Então, nesse contexto eu quero que você preste atenção, porque o que eu estou dizendo para você é o que está na Bíblia. E essa análise é uma análise que precisa ser feita com muito carinho. Essa coisa de apenas a gente usar como folclore, não é folclore. Deus deixou tudo escrito para que nós soubéssemos. E hoje nós temos essa capacidade, através dos satélites, através das visões que os cientistas estão tendo, da ideia de formar uma religião única. Note que isso já vem desde 2008, que já está se formando uma religião única, e começou lá pela NASA. Lá por gente da NASA, para que todo mundo tivesse uma única religião, para que todo mundo tivesse um único ser. Os próprios católicos já estão apavorados com as profecias entre eles mesmos, porque estão achando que esse aí é o último Papa. Vejam, embora eles estejam usando livros apócrifos, profecias que não são canônicas, mas é um direito que eles têm, e eles estão preocupados com essa questão desse último Papa. E toda a Terra tem que estar atenta aos acontecimentos, a questão da economia, a questão de comprar e vender, porque tudo isso tem a ver com a besta, conforme nós já estudamos. Então estamos aqui para te dizer a você que vale a pena você ficar do lado de Jesus. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena pagar para ver. Meu querido, pagar para ver é a pior coisa que alguém pode fazer num momento como esse. Agora é hora de nós olharmos para cima, porque a nossa redenção está próxima e nós temos que ter compromisso com Cristo, para que esses dias não caiam sobre nós e nós sejamos levados antes de toda essa tribulação atingir o nosso planeta. Isso vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida de que vai acontecer. Eu só não posso dizer se vai acontecer hoje, amanhã, daqui a um ano, eu não sei. Quando, eu não sei. Mas que vai acontecer, vai,
porque eu creio que a Bíblia se cumpre, eu creio que ela é a palavra de Deus. E eu estou aqui para dizer a você que essa mensagem, embora esteja na contramão da maioria das mensagens que você esteja vendo nas lives, as lives todas da maioria dos grandes pastores têm dito para você que vai dar tudo certo, que nós vamos ser reis, que nós vamos sentar no trono, que nós vamos ser maravilhosos, que tudo... Tomara, eu também oro. Eu oro pela minha família, eu oro pela minha igreja, eu oro pela minha nação, pelo meu Brasil varonil, que é verde, amarelo, a cor do anil, do azul. O meu Brasil tem democracia e espero viver essa democracia até morrer. Não quero esse vermelho dominando a minha vida de jeito nenhum, porque eu nem sei nem como a gente pode suportar sendo criado a vida inteira na democracia e de repente ser criado com bandeira vermelha. Mas isso ainda vai acontecer. Por enquanto, ainda há alguém guardando a igreja. O iníquo só pode se manifestar quando este alguém que guarda a igreja subir, levando a igreja, a noiva, para o casamento com o noivo. Esteja nesse rol, querido. Aceite a Jesus como seu Salvador. Entenda que Jesus é o Senhor da nossa vida e Ele pode nos livrar de todas essas coisas que vão acontecer. Amém, querido?